Finalmente, depois de resolver uns probleminhas técnicos aqui, chegamos para mais uma aula do Ideal. Bom dia, gente. Felizmente, hoje eu não vou conseguir trazer para vocês aquela interação das imagens e tal, porque eu tive um problema de conexão aqui entre o Zoom e o YouTube. Mas, de todo modo, a gente está aqui e eu vou falar para vocês sobre o a nossa conversa de hoje, que é dando sequência à história moderna, né, da igreja, falando sobre os contextos da Europa perto já da Reforma Protestante. Então, bom dia, Rosa, bom dia, Maria, que estão chegando aí, Regina também, bom dia a todos vocês. Vamos lá. Sueli também chegou. A gente viu semana passada, ou na última aula, que todo aquele contexto que envolvia essa transição entre Idade Média e Idade Moderna, né? E a Idade Moderna, ela inclusive tem esse nome, é uma teoria minha, que inclusive hoje, se a gente está num momento histórico que chama-se pós-modernidade, né? Ou modernidade tardia. Mas quando a gente quer fazer alusão a alguma coisa nova, diferente, inusitada, né, diferenciada, a gente geralmente usa o termo moderno, né? Não, isso é muito moderno e tal. Justamente porque a Idade Moderna foi uma grande ruptura, né? Nunca, assim, houve tantas transformações num período, assim, do ponto de vista histórico. Então, nesse particular, é realmente um grande divisor de águas e por isso que a gente usa o termo moderno até hoje para falar das situações mais diferenciadas e tudo mais. Bom, enfim, a gente viu uma transição, né, que existia todo um contexto, uma dinâmica de transformação importante. A gente chegou a ver que as grandes descobertas, né, e os grandes feitos, né, os avanços tecnológicos, tanto do ponto de vista literário, né, por exemplo, a invenção da imprensa, né, de Gutenberg no século XV, possibilitou que livros fossem impressos de modo muito mais prático e em quantidades expressivas, né? O livro era sempre um artigo muito caro, não era todo mundo que tinha livro. Aliás, estudar sempre foi muito caro, né? Não era incomum, ou era recorrente a ideia e a prática de que alguém que quisesse estudar tinha que ter, que se ele tivesse condições, que ele tivesse alguém que que financiasse seus estudos. Por exemplo, Agostinho de Hipona, quando o pai morre, ele volta para a cidade dele. E aí, só depois que um amigo o manda de volta para a universidade é que ele consegue dar sequência aos seus estudos, justamente porque era muito dispendioso tudo isso. A gente está falando lá do século V, né? E aqui não é muito diferente na Europa. Então, a escola vai nascer na igreja, né? Então, e vai ter de ser custeado por alguém também. De todo modo, nesse período da Era Moderna, muita coisa acontece, né? A gente viu as transformações, inclusive as grandes navegações, né? Os países como Portugal, Espanha, que elaboram tecnologias de navegação assim bastante importantes e diferenciadas, e o mundo se torna pequeno, né, com esses avanços de navegabilidade. Portugal é um país que é uma península, né, como eu expliquei para vocês. Península é uma área em que todas as partes têm água, com exceção a uma delas, né? Então, e esse trecho de terra que liga essa península
ao continente chama-se istmo, né? Então, é esse estreito de terra, que não é tão estreito assim lá na Península Ibérica, mas no entorno de Portugal e Espanha tudo é água, então são já navegadores desde sempre. E eles desenvolvem muitas tecnologias de navegação, né? Então, o uso das caravelas que a gente citou, né? Então, você vai ter também avanços no sentido de resgatar as ideias antigas, saberes antigos, né? O Renascimento evoca essa ideia de que era importante você aprender com os clássicos, né? Com o que se tinha melhor no grego, no ambiente grego, no ambiente latino, dos clássicos. Então, a pintura, a poesia, a escultura, os saberes tecnológicos. Então, e que homem que vai sendo engendrado, vai sendo formado nesse ambiente? É um homem que a gente vai chamá-lo de humanista. Então, não é mais Deus, ele tem o seu lugar, todos eles são cristãos, a gente está pensando em Europa do século XIV, XV e XVI, então todo esse ambiente da Europa ele é cristão, embora as invasões islâmicas que aconteceram na Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, esses muçulmanos foram expulsos no século XV, e você mantém essa fé católica. Então, esse ambiente da Europa é todo cristão. Embora... isso é importante que se diga, eles são cristãos, mas começa a haver um interesse muito grande pelos saberes humanos, né? Então, você vai ter, inclusive, nos próprios estudos mais elevados das universidades, que desde o século XI você vai ter universidades, não, você vai ter dentro desses ambientes universitários, você vai ter saberes inicialmente que tinham a ver só com teologia, com matemática, com filosofia, com engenharia, às vezes, e dentro desses avanços do saber, você vai ter outras áreas de conhecimento. Você vai ter o trivium e o quadrivium, por exemplo, que são 7 matérias que vão pensar o homem em todos os seus saberes de modo mais amplo. Então, você vai ter uma área mais específica voltada ao pensamento, né, como retórica, né, filosofia, teologia e tudo mais, e outros voltados mais à engenharia, à matemática, à lógica, né? E isso vai ser uma arte diferente da arte mecânica, né, que é mais a área de conhecimento dos servidores braçais, dos escravos, dos servos, né, que conhecem mais das construções, né, enfim, o serviço mais braçal para os servos e escravos, o serviço mais intelectual para aqueles que podem pagar, e geralmente gente ligada à igreja ou à corte. Enfim, dentro desse ambiente você vai engendrando, vai acontecendo, os homens vão ampliando seus saberes e vai se tornando cada vez mais nítida uma distinção entre o mundo e o mundo físico, né? E as questões espirituais. Ao fim, ao cabo, ao longo desse tempo, as pessoas vão migrando seus horizontes. Deus vai meio que saindo de cena, vai sendo empurrado de cena. E o que vai chegando agora para o foco mais central é o homem. Daí essa ideia de humanismo também, né? O humanismo tem a ver com isso, tem a ver com essa ênfase no saber humano, essa ênfase na possibilidade do homem realizar muitas coisas. Então a gente tem essa realidade. E isso aí vai afunilar cada vez mais para uma tensão dentro da própria religião.
Porque a religião católica, ela tem o predomínio, à época, a gente já viu um pouquinho sobre isso, como que funciona a Igreja Católica, como que funcionam as relações desses líderes católicos com as pessoas. Bom, nesse ambiente a gente tem o chamado Sacro Império Romano Germânico. O que é isso? É um império ligado à igreja. É sacro, porque tem a ver com a igreja, com o sagrado, e é império, porque tem a ver com a política, tem a ver com os domínios, tem a ver com o reino. Então, é sacro império e é romano, porque, afinal de contas, a igreja é de Roma, e é germânico, porque, afinal de contas, a origem do povo que hoje domina a Europa é de origem germânica. É um povo que não é mais o latino, não são mais os latinos, os romanos raiz, mas são germânicos. Ao longo dos anos, isso foi acontecendo, como a gente viu a partir das invasões bárbaras, que vão acontecendo desde o século IV, V, enfim, e esses povos vão se misturando. Enfim, aí a gente tem essa realidade. E essa igreja presente na Europa, ela é cada vez mais desafiada a manter os seus modos de vida, o jeito como a coisa funciona. E, como a gente sabe, a reforma, ela acontece na Alemanha a partir do século XVI. Você vai ter, antes da reforma, personagens como John Hus, Jerônimo Savonarola e um outro que vão repensar essas questões da igreja, o jeito que a igreja tem lidado com a fé, com as pessoas, o que ela tem feito que tem prejudicado a saúde espiritual das pessoas. Se a gente pensar na Alemanha, vamos pensar na Alemanha, que é onde se deflagra a reforma protestante propriamente dita. Primeiro, vamos lembrar que o homem que está sendo engendrado aqui, o homem que está sendo gestado, né, construído nesse ambiente, é um homem que vai pensar para além da igreja. Porque antigamente o Papa falou, o padre falou, era lei. Agora, não mais. Agora estamos repensando, justamente porque começa a haver os questionamentos. E o Lutero vai fazer isso. Ele vai ser a primeira pessoa de dentro da igreja, de modo mais objetivo, a questionar com legitimidade essas posturas da igreja, porque a igreja ela vai aos poucos se tornando um ambiente de negócios, né? Um ambiente de disputas de poder. A gente já viu isso em algumas conversas que tivemos em aulas passadas. Aos poucos a igreja vai tendo assim, vai se cercando de interesses particulares e vai cada vez mais deixando de lado o interesse nas coisas eternas, e isso vai prostituindo, digamos assim, a igreja, a ponto de a igreja, inclusive, passar a cobrar indulgências. A indulgência era um documento que possibilitava garantias àquele que pagava por elas. Não era incomum isso acontecer em outras instâncias. Por exemplo, a gente viu com a proclamação das cruzadas, né, que o cruzado, aquele que se alistava, aquele que se engajava nas causas do Senhor, né, em nome da Santa Sé, ele era uma pessoa que tinha os seus pecados todos cancelados, voltava a um estado como o de Adão, por exemplo, lá no Éden, né, recebia muitos privilégios da igreja. Então, essas ideias de negociações entre o que a igreja podia oferecer para alguém que lutasse por ela, sempre foi muito presente ali. Sempre não, mas nesse momento da Idade Média, a gente está pensando nas cruzadas, né? Ele era presente. Então, a indulgência também é um documento que vai proclamar justamente isso. Se você contribuir como deve, né, com a igreja, você não
sua alma vai ficar muito pouco tempo no purgatório, a depender da quantidade que você vai dar para a igreja. Então, essa é uma realidade presente. E voltando a falar da Alemanha. A Alemanha, ela era um lugar, digamos assim, bastante igrejeiro, né, como diz o historiador Winston Walter. Era um lugar de muita igreja e as pessoas tinham fé. Tinha muito interesse por parte dos leigos na religião. Não havia assim um desinteresse por parte das pessoas na fé, não. E a igreja estava cometendo muitos excessos, né? Na Alemanha, especialmente, o poder papal era bastante forte. E não só isso, ele só tinha menos prestígio que Roma. O outro lugar em que a igreja era extremamente forte era na Alemanha, né? E havia excesso por parte dos mais selvagens, mas, de modo geral, o povo tinha interesse, muito interesse nas coisas espirituais. Então, era uma religião popular, o catolicismo. As pessoas tinham muito interesse na fé. Então, peregrinações, missas pelos mortos, veneração aos santos, especialmente pela Virgem Maria, né? Isso era nutria a fé do povo, né? Tinha uma importância vital para eles. E havia também coleção de relíquias e venda de indulgências que iam se multiplicando. A coleção de relíquias eram alguns elementos supostamente da época de Cristo, ou de algum apóstolo do próprio Cristo, que aquilo era vendido assim, e as pessoas às vezes davam altas somas de dinheiro por um pedacinho da cruz de Cristo, supostamente, o pó do sangue de Cristo, né? O sangue que virou pó, então as pessoas colocavam num potinho. Então e esse é um elemento bom que se diga isso, né? A gente precisa lembrar. O ambiente da igreja na Alemanha era um ambiente extremamente religioso quando a reforma se deflagra. Muitas igrejas e capelas foram construídas naquele ambiente e muitos leigos, né, gente que não era oficial da igreja, né, mas que era católico, eles despendiam muitas somas de dinheiro, altas somas de dinheiro, para sustentar, por exemplo, os pastores, ou melhor, os pregadores ou párocos, né, os padres. E a literatura ortodoxa era lida avidamente, né? A questão de você ter documentos da igreja, não era todo mundo que tinha essa condição, mas aqueles que podiam também tinham acesso a certos livros, como aqueles devocionais de Thomas A. Kempis, A Imitação de Cristo e outros. Você vai ter gente muito devotada, gente muito, assim, muito aplicada àquela fé dentro da Alemanha, quando deflagra a, a reforma protestante, né? A época, na Alemanha e outros países europeus, a população não estava numa revolução contra o governo. Mas abaixo dessa camada popular havia movimentos contra o papado, pois cada vez mais impostos eram criados para manter a situação e a estabilidade da igreja. Ou seja, digamos assim, a população, a grande massa de pessoas, eram muito devotadas, eram muito dedicadas, eram pessoas que queriam cumprir os mandamentos, que o padre falava, era a lei e tudo mais. Só que existia um substrato, né? Existia um outro grupo de gente que eram, assim, mais críticos à fé. Não à fé, mas à sé. À sede, a Roma, né? Críticos ao Papa, por conta de que sempre eram criados novos impostos para manter a igreja como um grande cabidão de emprego, digamos assim, e os padres sendo pagos assim de modo
importante as construções cada vez mais homéricas que as igrejas realizavam, que a igreja realizava. Então, os impostos sendo cada vez mais elevados e tudo mais, isso ia cansando. A gente tem um contexto dentro da Alemanha, que é um contexto chamado de eleitorado. Então, existem os eleitores. Quem são os eleitores? São os grandes proprietários de terra. Gente rica, gente pesada, são eles que, duques, condes, né, nobres, de modo geral, que têm grandes proprietários de terra, tem muitos ligados a ele na terra, né, muitos servos, né, muita gente que ele comanda, que ele domina, e eles é que elegem, por isso que tem o nome de eleitores, aqueles que farão a sucessão no império. É um Sacro Império Romano Germânico, tem a figura do Papa e tem a figura do Imperador, que a época de Lutero é Maximiano. Então, a gente tem essa realidade, e dentro desse ambiente, você tem esses poderosos, digamos assim, que estão saturados de tantos impostos para manter a igreja simplesmente como está. Existia uma hierarquia dentro da igreja, né? Então tem um clero mais elevado, tem um clero menos elevado, né? E tem o próprio laicato, que são pessoas que estão na igreja, mas que não são oficiais. Então, clero elevado, o intermediário e aqueles que não são oficiais. E cada vez mais esse clero mais elevado exigia desse baixo clero, né, que, por sua vez, exigia desse laicado ofertas em dinheiro para atender à manutenção do sistema político-religioso encabeçado pelo papado. Então, era uma máquina que ia pedindo dinheiro cada vez mais para manter aquele estado de coisas. E isso ia cansando esses poderosos, cansando essas figuras importantes, né, desse ambiente alemão. E aí a igreja institucional não estava sendo ameaçada, por exemplo, pelo secularismo, né? Existe aqui muitas ideias heréticas e tudo mais, ou muita gente se debandando, indo para o mundo. Não estava sendo ameaçada por isso. E também não estava sendo ameaçada por causa da indiferença da religião. As pessoas eram devotadas. Mas, por que ela estava sendo ameaçada? Por exigências de que ela se conformasse verdadeiramente à religião da Bíblia. Então, a ameaça não vinha assim como um mundanismo entrando na igreja. A ameaça não vinha, por exemplo, pela indiferença, as pessoas estavam alheias à religião. Não. A ameaça que começa a surgir na igreja, nesse ambiente, ela vem justamente porque a igreja está desviada da religião pura. E essa é a crítica. Como que a Bíblia no Novo Testamento ensina e como que vocês têm agido? Essa era a crítica. Então, e o povo não queria menos religião, mas eles queriam uma religião melhor, porque as pessoas começavam a perceber que havia exageros por parte da igreja, especialmente do ponto de vista econômico. Claro que também havia muitas questões morais que eram combatidas e tudo mais. Mas existia aqui, então, uma preocupação. Então, havia um certo clamor por uma reforma desde a cabeça, né, lá de cima, do papado, chegando até os membros mais comuns da igreja. Então, as questões que envolviam a reforma protestante não é só uma questão de que Lutero achou que a igreja não devia cobrar impostos, ou melhor, indulgências, não. Isso é um conjunto de coisas, né? A igreja estava muito soberba, muito rica e exigindo cada vez mais. E isso compromete a própria dinâmica orgânica dentro da igreja. Existem diferenças, né? Então as pessoas começam a questionar isso aí. Dentro desse contexto, temos uma aceitação importante dos humanistas mais envolvidos com a igreja,
lembremos que eu falei dos humanistas, e quem são eles? São pessoas que começam a pensar a, posição da igreja. Não a posição da igreja, mas eram pessoas que começam a pensar para além daquilo que a igreja coloca, que são, aos poucos, faz percebendo uma ênfase no humanismo e uma, digamos assim, um esfriamento em relação ao teocentrismo. Aquilo que tudo era Deus, tudo era Deus, tudo era Deus, aos poucos isso vai ficando mais ao fundo e os homens vão pensando mais, vão se tornando humanistas nesse sentido, vão estudando outras coisas, vão vendo outras possibilidades. E muitos desses humanistas estão na igreja, são cristãos. Como eu disse, todos eram cristãos, mas uns mais ativos, ligados mais diretamente às questões da igreja, inclusive as questões da Bíblia. E um deles vai ser chamado, ou melhor, era chamado, o nome dele era Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã, ele vai ser bastante importante para essa época, né? Então, havia essa preocupação que houvesse uma reforma mesmo, e só para pontuar aqui alguns aspectos da religião. Por exemplo, e ela mantinha um aspecto paradoxal, né? Porque existia esse lado de que as pessoas tinham interesse numa fé genuína, numa fé honesta, numa fé sincera, mas, por outro lado, necessitava-se de uma reforma, era essa a visão que se tinha. Precisava haver alguma coisa que estava acontecendo, porque a igreja estava cobrando dinheiro, por exemplo, para entrar no céu, ou para diminuir, né, o estresse de chegar no céu, porque, ao final de contas, eles inventaram também o purgatório, então você ia durar menos tempo no purgatório, né? Então, ela mantinha um aspecto paradoxal. A religião também era mais severa que encorajadora, porque ameaçava muitas pessoas com medo do fogo do inferno e tantas outras coisas. Ela tinha esse viés também. E as pessoas assim manifestavam um crescente temor pelas últimas coisas, né, ou pelo fim, justamente por conta da imaginação da morte. Será que eu estou pronto? Será que estou preparado? Será que eu estou salvo? Né? Pensando nas dores do purgatório, né? Até que você seja purgado. A palavra purgatório tem esse aspecto de purgar, ou de purificar. Então, para toda a purificação existe um sofrimento. Né? Então, as pessoas pensavam muito essa questão. E essa questão também do juízo final. Será que eu estou pronto para essa situação, essa nova etapa da minha existência, que é a morte? Como é que vai ser esse juízo? Então, existiam todos esses aspectos dentro da religião, né? E existia, então, essa preocupação, até ansiosa, pela salvação pessoal. Então, pense comigo, a igreja ali naquela Alemanha, no século XVII, digo do século XVI, onde Lutero surge, é uma igreja com todas essas características, assim. Ela é popular, é paradoxal, existia uma coisa sobre as questões eternas, e existe uma preocupação com como é que eu estou vivendo, e isso deixava até de ser salutar, porque a preocupação de como a gente vive é salutar, mas havia um medo do inferno, punições, todo um temor, muitas vezes com a finalidade de arrecadar dinheiro, e esse era o grande problema. É muito do que a gente vê hoje, por exemplo. Hoje, não com medo de arrecadar dinheiro, com medo de arrecadar dinheiro por conta de medo do inferno, mas hoje tem uma outra característica: arrecadar dinheiro, porque se você não contribuir, você não está semeando, então você não vai poder colher. A ideia é outra hoje, mas a questão financeira está presente aqui pelo medo do inferno, e hoje pelo medo de não ser bem sucedido nas coisas, né?
aqui do lado de cada existência. A igreja ensinava, então, que a salvação estava vinculada ao quanto a pessoa se envolveu com as graças sacramentais. Então, como é que a pessoa é salva? Como é que ela sabe que é salva? Se você não se envolveu com as graças sacramentais, é pouco provável. Então, ela tem que apresentar essas obras, e obras verdadeiramente meritórias, né? Como moedas de troca diante de Deus, né? Uma vez que apenas uma fé ativa em obras de amor poderia ser uma fé salvífica. Então, eles têm muito essa coisa de que é importante você fazer. Se você não faz, você não tem moeda de troca no céu. Se você não realiza, será que você é salvo? Essa era uma pergunta recorrente. Então, a pergunta nos corações daquele povo era justamente essa: será que eu estou de acordo e fiz o suficiente para estar seguro na aceitação divina? Essa era uma pergunta ali presente. E dentro desse contexto, aí a gente vai ter a penitência, por exemplo. A penitência tinha a ver com você oferecer alguma ação, né, algum sacrifício a Deus para que seus pecados fossem perdoados. Isso era um sacramento central na igreja. Então, oferece alguma coisa para que Deus perdoe seus pecados. Por isso que a penitência, por exemplo, na confissão católica, reza lá 5 Ave Marias, 10 Pai Nosso, leva lá, reza lá isso. Então, você está pagando por aquilo que você fez de errado. Então, essa penitência se torna, ao invés de libertadora, opressora. Especialmente também porque os benefícios espirituais oferecidos pela igreja estavam muito frequentemente vinculados a questões monetárias e de propósitos políticos. Então, a penitência lá atrás não era apenas a confissão e a reza dos Pais Nossos e da Ave Maria, mas estava relacionado também a ofertas financeiras. Você pagava para que você tivesse liberdade, para que você tivesse salvação, para que você tivesse sua consciência tranquilizada. Então, uma mensagem que fosse libertadora, libertasse as consciências e que apresentasse esperança de alívio para os abusos eclesiásticos, exerceria um apelo poderoso em ciclos bastante amplos, né? Em círculos bastante amplos. Né? A mensagem que tirasse essa opressão das pessoas era a mensagem que o povo esperava. E essa mensagem vai vir com, a gente sabe, com Lutero. Então, a reforma protestante, ela alcançou bastante êxito, digo êxito, não êxodo, né, mas êxito, e também êxodo, porque muita gente sai da igreja católica, ela alcança muito êxito por conta de que ela atende ou promete atender às necessidades de muitas pessoas que aspiravam seriamente às consolações de uma religião cristã e não à opressão que essas pessoas vinham sofrendo, vinham sentindo. Então, o contexto da reforma é um contexto em que as pessoas estão oprimidas pela igreja, pelo tipo de evangelho que tem sido pregado, pela necessidade que as pessoas têm de pagar para receber de Deus benefícios, privilégios, ou graça. Não é privilégio, mas é graça. Como é que a gente paga alguma coisa para receber graça? Então, essa era como funcionava a igreja naquele momento. Então, as pessoas presentes naquele contexto não eram inimigas da igreja medieval, né? Que essa igreja vem vindo do mundo medieval, mas eram perseguidoras sinceras da salvação e procuravam auxílio na igreja. Mas, como elas não se encontram, né, ou não encontram esse auxílio, elas se voltam contra a igreja tradicional e seus representantes.
e assim, e com muita fúria, até, é o que vai acontecer com a figura de Lutero, que está emergindo desses contextos. Então, dentro desse ambiente de opressão, de uma religião que traz mais peso do que libertação, né? Dentro desse contexto é que vai surgir a figura de Martinho Lutero. A igreja vem caminhando, os contextos possibilitam abusos espirituais, né? Pagamento de indulgências ou penitências, e etc. Essa palavra, esse é o dogma central, o destaque central daquele momento, daquele mundo. As pessoas, embora sejam religiosas, elas se sentem pressionadas e, sobretudo, os duques, né, os condes, os nobres de maneira geral, que não concordavam com a Igreja Católica, porque via que a Igreja Católica era também uma fonte de riqueza e de poder, e estavam muito interessados em que acontecesse alguma coisa diferente. Não fosse o apoio que Lutero recebeu de, por exemplo, Frederico Sábio, que era o eleitor da Saxônia, ele não teria tido o êxito que teve. Então, o Frederico Sábio era uma pessoa bastante importante, era uma pessoa que foi fundamental nesses contextos em que Lutero deflagra a chamada reforma protestante. A ideia de Lutero não era sair da igreja, mas era reformar a igreja, que a igreja repensasse os seus modos de vida, o jeito que ela estava ensinando na Bíblia, e como aquilo tinha, ao invés de ajudar as pessoas, a cada vez mais as sentenciava, as deixava tristes, assim, angustiadas, sem paz. E o próprio Lutero, a gente vai ver depois a história dele, vai mostrar como ele também vivenciava situações de bastante dificuldade nesse particular, falta de paz. Nós ficamos por aqui.